Bom dia, gostei. Bom dia, bom dia, bom dia, gente linda, abençoada e vitoriosa. Bom dia para você. Bom dia, bom dia, bom dia. Sejam todos muito bem-vindos. Bem, deixa eu explicar para você. Estou aqui porque eu leio para você e nós estamos na leitura, né? Então nós estamos lendo esse livro, ó, Desperte o Gigante Interior. Como assumir o controle de tudo em sua vida. Semana passada foi um arraso as nossas lives. Eu criar uma alavanca para esse homem? Pode apostar que sim. Se você pode causar dor ao corpo de alguém, isso é uma alavanca inegável. A pessoa faz qualquer coisa para se livrar da dor e alcançar o prazer. Ao mesmo tempo, eu consegui romper seu padrão. Todos os outros tentavam fazer com que ele parasse de comer chocolate e eu exigi que ele comesse. Era algo que ele nunca esperara e foi uma tremenda interrupção em seu padrão. O homem passou a vincular sensações tão dolorosas à ideia de comer chocolate que um novo caminho neural surgiu de um momento para o outro, e o curso do bombom anterior foi destruído, além de qualquer possibilidade de reconhecimento. Então, quando eu conduzia terapias particulares, as pessoas me procuravam, sentavam em meu consultório e começavam a me contar qual era seu problema. Diziam, meu problema é, e depois desatavam a chorar, perdendo o controle. Assim que isso acontecia, eu me levantava. Desculpa, gente. Acabei me perdendo aqui lendo a mensagem. Eu me levantava e gritava, com licença. As pessoas tinham um sobressalto e eu acrescentava, ainda nem começamos. Em geral respondiam, desculpe. No instante seguinte, mudavam o estado emocional, recuperavam o controle. Era puro histerismo. Aquelas pessoas que achavam que não tinham controle sobre suas vidas demonstravam logo que já sabiam exatamente como mudar o que sentiam. Uma das melhores maneiras de interromper o padrão de alguém é fazer coisas que a pessoa não espera, coisas que são radicalmente diferentes de tudo o que já experimentaram antes. Pense em alguns meios de interromper os seus próprios padrões. Tire um momento para pensar em alguns dos meios mais agradáveis e vigorosos para você interromper um padrão de se sentir frustrado, preocupado ou sufocado. Na próxima vez em que começar a se sentir deprimido, deprimida, levante-se, dê um pulo, olhe para o céu e grite no seu tom mais idiota. Aleluia. Meus pés não estão fedendo hoje. Uma ação tola como essa vai desviar a sua atenção, mudar o seu estado e, com certeza, alterar o estado de todos ao seu redor. Então, quando as pessoas perceberem que você não está mais deprimido, apenas enlouqueceu. Então, se você come demais, numa base regular e você quer parar, eu lhe darei uma técnica que vai funcionar sem a menor sombra de dúvida. Se você estiver disposto a se empenhar, é claro. Então, na próxima vez em que se descobrir comendo demais num restaurante, levante-se, dê um pulo, recue, 2 ou 3 passos, aponte para a sua cadeira e grite mais alto que puder, porco. Gente, stop pro livro, doideira, né? Imagina você no restaurante fazendo isso. Mas tudo bem, vamos prosseguir aqui. Garanto que se você fizer isso 3 ou 4 vezes, à vista de uma porção de pessoas, nunca mais vai comer demais. Você passará a vincular uma dor intensa a esse comportamento. Basta se lembrar de uma coisa. Quanto mais clamorosa for sua maneira de romper um padrão, mais eficaz será. Então, uma das distinções fundamentais para se romper um padrão se torna recorrente. Interrupções de padrões não acontecem todos os dias. Então, quando você diz, eu acabei de perder a sequência do pensamento, você está indicando que algo ou alguém interrompeu o seu padrão de concentração. Alguma vez já teve profundamente absorvido numa conversa com um amigo, alguém interrompeu por um momento e depois você retomou o diálogo especulando. Onde é mesmo que estávamos? Claro que isso já lhe aconteceu e é um exemplo clássico de interrupção de padrão. Basta se lembrar que, se queremos criar uma mudança e aprendemos no passado a obter prazer de um curso indireto, que inclui uma série de consequências negativas, precisamos romper este padrão. Então, nós precisamos desmontá-lo além do reconhecimento, encontrar um novo padrão. Este é o passo seguinte, e condicioná-lo várias vezes até que se torne um enfoque consistente. Então, como romper padrões limitadores
de sentimento e ação, tá? Com frequência, é verdade que interromper o padrão muitas vezes pode mudar praticamente qualquer pessoa. Uma maneira simples de romper o padrão é distorcer as sensações que vinculamos às nossas memórias. Então, a única razão para ficarmos transtornados é o fato de representarmos as coisas em nossas mentes de uma determinada maneira. Então, por exemplo, se seu chefe grita com você e mentalmente reconstitui a experiência pelo resto do dia, imaginando gritar de novo, muitas e muitas vezes, vai se sentir cada vez pior. Por que permitir que a experiência continue a afetá-la? Por que não pegar o registro em sua mente, riscá-lo tantas vezes que não mais será capaz de experimentar aqueles sentimentos? Talvez até você possa fazer com que isso se torne divertido. Experimente isso agora, fazendo o seguinte. Pense numa situação que o faz sentir triste, frustrada, furiosa, furioso. Agora faça os 2 primeiros passos que nós fizemos lá atrás. Tá? Quais são esses? Então, interromper, né? Um deles é interromper o padrão limitador e o outro é você usar uma alavanca onde você sente uma dor imensa a não mudar, tá? Ou seja, se talvez o seu chefe tenha gritado com você, algo esteja errado para ele, né? Tá? Então, se não mudar, como se sente em relação à situação e como continuará a se sentir? Muito mal, eu posso apostar. Então, quer pagar esse preço e carregar sempre essas sensações negativas em relação à pessoa ou situação? Se pudesse mudar agora, não se sentiria melhor? Bem, então, o padrão de distorção. Você dispõe de alavanca suficiente, agora distorça os padrões enfraquecedores até que não mais aflorem. Então, depois de ler isso, dê os passos seguintes. Veja em sua mente a situação que tanto incomodava. Veja aí em sua mente a situação que tanto incomodava. Oi, Mayara. Agora projete-o como se fosse um filme. Não fique transtornada com isso. Apenas assista uma vez registrando tudo o que aconteceu. Agora, transforme a experiência num desenho animado. Sabe um desenho animado que aconteceu com você? Pois é. Acomode-se em sua cadeira com um sorriso largo e tolo. Respire fundo e projete a imagem de trás para frente. Gente, pode ser que esse exercício você não consiga fazer agora, porque talvez você esteja fazendo várias coisas, mas se você quiser anotar, ou até mesmo se vocês forem atrás do livro, é muito interessante fazer isso. O mais depressa que puder, você faz isso. Projete a imagem de trás para frente, vendo tudo acontecer ao inverso. Então, se alguém disse alguma coisa, observe engolindo as próprias palavras, deixe o filme correr para trás bem depressa aqui na sua mente, depois projete-o para frente ainda mais depressa. Mude agora as cores da imagem a fim de que os rostos de todos tenham as cores do arco-íris. Se há alguém em particular que o transtorne, faça com que as suas orelhas se tornem enormes, como as do Mickey Mouse, e que seu nariz cresça como o do Pinóquio. Faça isso pelo menos 1 dúzia de vezes para frente e para trás, para os lados, riscando o registro das imagens, como tremenda velocidade e humor. Crie alguma música em sua mente ao fazer isso. Pode ser a sua música predileta ou uma melodia típica de desenho animado. Vincule esses sons estranhos à imagem antiga que tanto os transtornava. Isso vai com certeza mudar as sensações. A chave de todo o processo é a velocidade com que você faz o filme voltar. E o nível de humor e exagero que você associar. Esse é o passo 2. Passo 3. Pense agora na situação que o incomodava e verifique como se sente agora. Bom, se foi feito com eficácia, você terá rompido o padrão tantas vezes e com tanta facilidade que achará difícil ou mesmo impossível retornar a esses sentimentos negativos. Isso pode ser feito com coisas que o vêm incomodando há anos e com frequência um método muito mais eficaz do que tentar analisar as razões de uma situação, o que não muda as sensações que você vincula à situação.
Então, por mais simplista que possa parecer a distorção eficaz de uma situação, funcionará na maioria dos casos, mesmo quando há trauma envolvido. Tá certo? Então, por que funciona? Porque todos os nossos sentimentos estão baseados nas imagens que focalizamos na mente e em sons de sensações que vinculamos a essas imagens específicas. Então, à medida que mudamos as imagens e som, mudamos como sentimos. Efetuando-se esse condicionamento várias vezes, fica difícil voltar ao padrão antigo. Então, uma maneira de você romper o padrão é simplesmente parar de fazer uma coisa. Então, se você deixa de manter o padrão, o caminho neural se dissipará pouco a pouco. E depois que uma conexão neural ela é estabelecida, o cérebro sempre terá um caminho aberto. Mas esse torna-se mais ou menos obstruído se não for usado. Então, como qualquer outra coisa, se você não usar, começa a perder. Agora que você já rompeu o padrão que o continha, tem um espaço aberto para criar uma alternativa fortalecedora, que aliás é o que todos nós queremos. Sempre termos alternativas fortalecedoras, ou seja, que nós vamos conseguir, que nós vamos vencer, sem medo, sem culpa, né? Sem preconceito. Então, este quarto passo ele é absolutamente essencial para você consolidar a mudança a longo prazo. A longo prazo, gente. Então, na verdade, o fracasso da maioria das pessoas em encontrar um caminho alternativo para sair da dor e assumir os sentimentos de prazer é causa principal para que suas tentativas de mudança sejam apenas temporárias. Muitas pessoas chegam ao ponto em que têm de mudar, em que a mudança é imperativa, porque elas vinculam muita dor ao padrão antigo e muito prazer à ideia de mudar. Até interrompem seus padrões. Depois disso, no entanto, elas nada têm para substituir o padrão antigo. Lembre-se de que todos os seus padrões neurológicos são projetados para ajudá-lo a se livrar da dor e alcançar o prazer. Esses padrões, eles são bem estabelecidos. Podem ter efeitos colaterais negativos, mas se você aprendeu que um hábito pode livrá-lo da dor, voltará a assumi-lo repetidas vezes, se não encontrou o meio melhor de obter os sentimentos que deseja. Então, se você seguiu cada um dos passos que eu disse aqui, você tem uma noção clara do que queria, do que o impedia de alcançar o objetivo. Dispõe de uma alavanca para si mesmo. Você interrompeu o padrão e agora precisa preencher a lacuna com um novo conjunto de opções que lhe proporcionarão os mesmos sentimentos agradáveis, sem os efeitos colaterais negativos. A partir do momento em que você deixa de fumar, você deve ter no meio ou vários novos meios de substituir os benefícios, quaisquer que fossem, que costumava obter do antigo comportamento. Bem, os benefícios dos antigos sentimentos ou comportamentos devem ser preservados pelos novos comportamentos ou sentimentos, e ao mesmo tempo em que se eliminam os efeitos colaterais, pelo que você pode substituir a preocupação. Que tal a ação intensa de um plano para alcançar os seus objetivos? Olha que legal. A depressão, ela pode ser substituída pelo foco em como ajudar outras pessoas necessitadas. Se você não sabe direito como se livrar da dor e sentir prazer como um substituto ao fumo, bebida, preocupação ou outra emoção ou comportamento negativo, você pode encontrar as respostas seguindo o exemplo de pessoas que mudaram sua situação. Procure pessoas que efetuaram mudanças permanentes. Eu garanto que vai descobrir que elas tiveram uma alternativa para substituir o comportamento antigo. Então, um bom exemplo, galera, disso é o meu amigo Frank Tarkenton. Quando o Fran e eu começamos a fazer os meus programas de poder pessoal na televisão, ele tinha um hábito que me surpreendeu. Era viciado em mascar tabaco. Eu estava numa reunião com o Fran e de repente ele virava a cabeça e cuspia. Não combinava com a imagem daquele homem vigoroso e elegante. Estou até com nojo, gente, credo. Mas há mais de 20 anos que ele fazia isso. Como o Fran me diria depois, mascar tabaco era um dos seus maiores prazeres na vida. Era como seu melhor amigo. Se estava viajando e sentia-se sozinho, ele podia, mascar tabaco. E a solidão acabava.
Ele chegou a comentar para alguns amigos que se tivesse de optar entre sexo e mascar tabaco, escolheria mascar tabaco. O que acham disso como uma falsa neuroassociação? É doideira, mas tudo bem, né, gente? Ele abrira um caminho para sair da dor e alcançar o prazer com o ato de mascar tabaco. Depois de anos de uso e reforço contínuo, ele criara uma linha tronco neural do tabaco para o prazer. Portanto, esse era seu caminho predileto de mudança. O que lhe aconteceu para mudar o comportamento? Ao final, ele acabou obtendo uma alavanca bastante forte para si mesmo. Um dia, com uma pequena ajuda de um amigo, Fran começou a perceber que mascar tabaco era uma tremenda incongruência com a qualidade do homem que se tornara. Ele representava uma falta de controle sobre sua vida. E como o comando da vida de um dos valores mais altos para Fran, esse era um padrão que não podia deixar de romper. Era doloroso demais se encontrar nessa posição. Começou a orientar o foco da mente para a possibilidade de câncer na boca. Imaginou isso com extrema nitidez, até que foi se afastando da ideia de mascar tabaco. Gente, loucura, né? Imagina. Vocês imaginam, o cara, para parar de mastigar tabaco, ele se imaginou que tinha câncer. E o quanto de sofrimento ele deve ter sentido. Ele estava mudando o novo padrão dele, ou seja, a nossa mente, gente, é muito sábia, muito sábia, muito sábia. Já quero dar bom dia e gratidão por todos que estão aqui, estão curtindo. Tá? Vamos continuar aqui a história, né, do cara que mascava fumo, beleza? Então ele imaginou que ele tinha câncer com extrema nitidez, na verdade, até que se foi afastando a ideia de mascar o tabaco. O gosto passou a repugná-lo. As imagens ajudaram-no a criar uma alavanca para si mesmo e interromper o padrão que ele usava antes, vinculando o prazer ao uso de tabaco. Então, o passo seguinte, gente, foi mais importante. Foi a descoberta de novos meios de obter prazer muito mais eficazes do que o tabaco que ele mascava. Ele se empenhou no trabalho como nunca antes e começou a produzir resultados que tornaram a sua empresa, né, uma das mais bem-sucedidas companhias de software de Wall Street. Então, muitas vezes, se apenas rompemos os padrões antigos, o cérebro ele procura automaticamente por padrão substituto para nos proporcionar os sentimentos que desejamos. E é por isso que as pessoas que rompem o padrão de fumar, elas podem às vezes engordar. O cérebro procura por um novo meio de criar os mesmos tipos de sentimentos agradáveis e leva as pessoas a comer em grandes quantidades para obtê-los. Então, a chave, portanto, é escolhermos conscientemente os novos comportamentos ou sentimentos com que vamos substituir os antigos, tá? Então, aqui eu vou falar, no livro, ele fala sobre os estudos de transformação, tá? Essa parte que é um pouquinho delicadinha, mas vale a pena vocês ouvirem, tá? Então, a pesquisadora Nancy Mann realizou um estudo estatístico para avaliar o nível de reabilitação em usuários de drogas reformados e a adoção de um comportamento substituto para desempenhar um importante papel. Mesmo nesse complexo campo de mudança, né, o primeiro grupo no estudo foi obrigado a renunciar ao vício por alguma pressão externa, muitas vezes aplicada pelo sistema judiciário. Olha só, externo, fora da gente. Eles não queriam mudar, beleza? Então, como já ressaltamos na parte sobre a alavanca, a pressão externa raramente tem um impacto duradouro, e é verdade. Como era de se prever, esses homens e mulheres eles voltavam ao vício antigo assim que a pressão foi suspensa, ou seja, assim que saíram da prisão. Um segundo grupo desejava realmente largar o vício e tentou por iniciativa própria. Então, a sua alavanca era basicamente interna, aqui dentro. Tá? Em decorrência, as mudanças de comportamento elas duraram muito mais, em alguns casos, até por 2 anos depois do empenho inicial. O que acabava acarretando uma recaída era o surgimento de uma quantidade significativa de estresse. Acontece, Kelly, exatamente. Eu tô no Instagram e a Kelly tá dizendo, tá? Que aconteceu com a amiga dela na bariátrica. Na verdade, que acontece na bariátrica. E eu tive uma amiga que aconteceu na bariátrica. Isso. Exatamente isso que eu estou lendo para vocês.
Então vamos lá. O que acaba acarretando uma recaída era o surgimento de uma quantidade significativa de estresse. Então, quando isso ocorria, o que as pessoas faziam? Elas retornavam com frequência ao vício das drogas, como um meio de se livrar da dor e alcançar o prazer. Por quê? Porque elas não haviam encontrado um substituto para o antigo caminho neural. E aí, que nem a Kelly falou da bariátrica, eu tive amiga que fez a bariátrica, tá? Só que a vontade, o prazer dela de comer, né, voltava, porque ela não tinha ainda tido essa alavanca, né, neural. Então ela ia para a porta da geladeira, como não tinha como comer, ela tomava leite moça, entende? Então assim, ela se panturrava de tudo que ela podia para sentir aquele prazer. Logo, a bariátrica para essa pessoa em questão que eu estou a falar não deu certo. Ela voltou, entre aspas, a engordar até mais do que ela já era. E também eu tive pessoas, né, na bariátrica que chegaram a dor delas era tão grande que foi ao contrário. A bariátrica deu certo e errado ao mesmo tempo, porque elas emagreceram demais, elas ficaram, eu acho que é essa palavra, catavéricas, igual um cadáver, sabe? Só o osso. Né? Inclusive, eu não sei se elas estão hoje nas redes sociais, as duas. Mas é doideira. Isso aconteceu. Angelina... O terceiro grupo substituiu o vício por uma nova alternativa, algo que lhes proporcionava os sentimentos que haviam procurado originalmente, ou seja, ou talvez algo que fizesse com que se sentissem ainda melhor. Então, muitos encontraram relacionamentos satisfatórios, esclarecimento espiritual, uma carreira em que podiam se empenhar com afinco. Em consequência, galera, muitos nunca voltaram ao vício antigo e a maioria resistiu em média por mais de 8 anos antes que ocorresse algum retrocesso. As pessoas que conseguiram se livrar do vício em drogas, elas seguiram os primeiros 4 passos que eu falei aqui. E foi por isso que elas obtiveram tanto êxito. Algumas, no entanto, só se mantiveram firmes durante 8 anos. E por quê? Porque elas não utilizaram o quinto, que é o que eu vou falar agora. Confie um novo padrão até que seja consistente. Olha só. Confie e condicione o novo padrão até que seja consistente. Então, o condicionamento ele é a maneira de garantir uma mudança criada por você seja consistente e persista a longo prazo. O modo mais simples de condicionar algo é simplesmente ensaiá-lo várias vezes até que haja um caminho neurológico. Então, se você encontra uma alternativa fortalecedora, imagine-se a fazê-la até constatar que pode sair da dor e entrar no prazer no instante. Então, seu cérebro ele passará a associar isso a um novo meio de produzir esse resultado, numa base sistemática. Então, se você não fizer isso, você vai voltar ao padrão antigo. Se você ensaiar a alternativa nova, fortalecedora, muitas vezes com tremenda intensidade emocional, você vai abrir uma trilha e vai usar ainda mais repetição e emoção. Logo, se tornará uma estrada para esse novo meio de alcançar resultados e você passará a ser uma parte de seu comportamento habitual. O que acontece, gente? Esses cursos que tem, essas imersões que tem de inteligência emocional, de motivação, vocês podem chamar do que vocês quiserem, tá? Lá eles ensinam essas coisas, mas eu não sei vocês, se vocês já, como vocês agem, né? É difícil você ter que, para mim, é difícil eu ter que fazer um exercício ou algo que eu não sei o que ele, para que eu tenho que fazer. E felizmente, aqui nesse livro ele desvenda exatamente isso. Então, por que eu tenho que repetir as coisas, né? Inclusive tem uma frase, uma coisa que se repete bastante nas redes sociais por um mentor aí, que ele fala assim, que você só muda, né? Por repetição ou por forte impacto emocional. Tá muito resumido isso. Bem, mas aqui nesse livro, ele explica o que é esse forte impacto emocional e o que é repetição. Olha que doideira. Então, assim, se você está a procurar uma mudança, tá explicado por que o nosso cérebro pensa assim. É lógico que se você pegar um livro de neurociência, lá vai estar mais explicado qual que é o funcionamento do cérebro, o que é o lado direito, o que é o lado esquerdo. E aí, talvez, para você que está buscando, como fala, gente, realmente a mudança, isso seja importante. Porque você quer saber por que você tem que fazer isso, né?
Mas por que eu tenho que fazer isso? Por que tem que ser assim? Se você é aquela business, se você é aquela perguntadeira, né? Perguntadeira, vamos brincar assim, vai estar as respostas para você. Porque eu acredito que, assim, nós temos muita dificuldade, realmente, na mudança. E sim, hábito, exatamente, Kelly. Nós temos muita dificuldade. Mas quando você ouve assim, se você mudar, você vai alcançar aquilo que você quer, você já começa a se estremecer e falar, pô, então acho que eu tenho que fazer isso. Então vamos voltar ao livro, né? Então o condicionamento ele assegura que você percorrerá automaticamente um novo curso, que se avistar uma das rampas de saída, que antes sempre costumava pegar. Agora você seguirá em frente a toda velocidade e até será difícil pegá-las. Então o poder do condicionamento ele não pode deixar de ser subestimado. Li que o grande Larry Bird do Boston Celtics estava fazendo um comercial de refrigerante e que deveria errar um arremesso. Ele fez, isso eu vi, tá, gente? Na internet na época, 9 cestas seguidas antes de conseguir errar uma. Isso demonstra a força com que ele se condicionou ao longo dos anos. Quando a bola chega em suas mãos, ele inicia automaticamente um padrão para colocá-la na cesta. Eu tenho certeza de que se examinássemos a parte do cérebro de Larry Bird vinculada a esse movimento, encontraríamos um substancial caminho neural. Compreenda que todos nós podemos condicionar qualquer comportamento e nós, se usarmos bastante repetição e intensidade emocional. Acabei de falar o que é da repetição. Então, o passo seguinte é você fixar um programa para você reforçar o seu novo comportamento. Como você pode se recompensar pelo sucesso? Não espere ter passado um ano sem fumar. Assim que passar um dia, dê uma recompensa a si mesmo. Não espere até perder 30 quilos. Não espere até perder 1 quilo que seja. No instante em que você for capaz de empurrar o prato para o lado, ainda com comida, trate de se congratular. Ou seja, trate de celebrar, de bater palmas para você mesmo. Determine uma série de objetivos a curto prazo, de que pequenos marcos, e à medida que alcançar cada um, trate de recompensar imediatamente. Né? Trate de bater palma para você, trate de vibrar mesmo. Então, se você esteve deprimida, deprimido, preocupada, agora, cada vez que você agir, em vez de se preocupar, ou cada vez que sorrir, quando alguém lhe perguntar como vai, responder muito bem. Procure se recompensar por já ter começado a efetuar as mudanças necessárias para garantir seu sucesso a longo prazo. Stop para o livro. Então vamos lá. Determine uma série de objetivos a curto prazo de pequenos marcos e à medida que alcançar cada um, trate de se recompensar imediatamente. Tá bom? Então, procure se recompensar por já ter começado a efetuar as mudanças necessárias para garantir seu sucesso a longo prazo. Assim, o sistema nervoso aprende a vincular grande prazer à mudança. As pessoas que querem emagrecer nem sempre veem resultados imediatos em geral. Perder 1 quilo não transforma ninguém milagrosamente. Numa LMC Person ou Mel Gibson. Portanto, é importante se recompensar assim que tomar algumas ações específicas ou fizer qualquer progresso emocional positivo. Como optar em correr ao redor do quarteirão em vez de correr para o McDonald's mais próximo. Ai, que doideira. Olha só, se não fizer isso, você pode se ver pensando, muito bem, perdi 1 quilo até agora, mas ainda estou gordo. Isso vai durar para sempre. O caminho a percorrer é tão longo, com isso você pode usar essas avaliações a curto prazo como desculpas para se empanturrar. A compreensão do poder de reforço vai acelerar o processo de condicionar um novo padrão. Tive o prazer de ler um excelente livro que recomendo às pessoas que desejem fazer um estudo meticuloso sobre o condicionamento. O nome dele é Don't Shoot the Dog, de Karen Priel. O livro apresenta algumas distinções simples sobre a modificação do comportamento animal
que se comparam às minhas próprias distinções adquiridas ao longo de anos sobre a moldagem do comportamento humano. O fascinante é constatar como os animais e os seres humanos são parecidos em termos de forças que impulsionam nossas ações. O conhecimento dos fatores fundamentais do condicionamento nos permite assumir o controle dessas forças e criar o destino que escolhemos. Podemos viver como animais, manipulados pelas circunstâncias e pelas pessoas que nos cercam, ou podemos aprender com essas leis, usando-as para aproveitar ao máximo todo o nosso potencial. Prior analisa em seu livro como aprendeu a utilizar a dor para treinar animais ao longo dos anos. Chicotes e uma cadeira para leões, o freio para cavalos, a coleira para cachorros. Mas ele enfrentou dificuldades quando ele começou a trabalhar com golfinhos, porque eles simplesmente nadavam para longe quando tentava lhes aplicar alguma dor. Isso levou-a a desenvolver uma compreensão mais profunda da dinâmica do treinamento de reforço positivo. E aqui vai uma frase de Mark Twain: não há nada que o treinamento não possa fazer. Nada está além do seu alcance. Pode transformar a moral ruim em boa, pode destruir maus princípios e recriar os bons, pode levar homens e anjos. Quase no fim, tá, gente? O primeiro princípio organizador de qualquer tipo de condicionamento de sucesso é o poder do reforço. Devemos saber que, para conduzir de uma forma sistemática qualquer comportamento ou emoção, devemos criar um padrão condicionado. Todos os padrões são os resultados de reforço. De forma mais específica, a chave para criar a consistência em nossas emoções e comportamentos é o condicionamento. Então, vamos falar um pouquinho da lei do reforço. Qualquer padrão de emoção ou comportamento que seja reforçado de um modo contínuo se tornará uma reação automática e condicionada. Qualquer coisa que deixamos de reforçar acabará por se dissipar. Podemos reforçar nosso comportamento ou de outra pessoa por meio do reforço positivo, ou seja, cada vez que produzimos o comportamento que desejamos, damos uma recompensa. Bom, podemos reforçar nosso comportamento de outra pessoa por meio do reforço positivo. Eu estou voltando no livro, tá, gente? Ou seja, cada vez que produzimos o comportamento que desejamos, damos uma recompensa para nós. Essa recompensa pode ser um elogio, um presente, um novo privilégio e etc. Ou podemos usar um reforço negativo. Pode ser uma cara amarrada, um barulho qualquer, até uma punição física. É fundamental compreender que o reforço não é a mesma coisa que punição e recompensa. Reforço é a reação a um comportamento imediatamente depois que ocorre, enquanto a punição é recompensa podem ocorrer muito tempo depois. Gente, eu vou ler novamente para vocês. É fundamental compreender que o reforço não é a mesma coisa que punição e recompensa. Reforço é a reação a um comportamento imediatamente depois que ocorre, enquanto a punição e recompensa podem ocorrer muito tempo depois. 10 minutos ainda. Bem, o momento é tudo. O momento apropriado é absolutamente fundamental para o condicionamento eficaz. Por exemplo, se um técnico grita sensacional quando seu time de basquete executa uma jogada perfeita, o impacto é muito maior do que se esperasse até a reunião no vestiário. Por quê? Porque sempre queremos vincular as sensações de reforço ao padrão que está ocorrendo. Um dos problemas no sistema judiciário é que as pessoas que cometem atos criminosos muitas vezes só são punidas anos depois. Em termos intelectuais, podem saber o motivo para a punição, mas o padrão de comportamento que gerou este problema permanece intacto. Não foi interrompido e não teve qualquer dor vinculada. Essa é a única maneira de mudar de fato de mudar de fato nossos comportamentos e nossas emoções ao longo prazo como pessoas que somos. Então devemos treinar o cérebro para fazer as coisas que são eficazes, não em termos intelectuais, mas sim neurológicos. O desafio, sem dúvida, é que a maioria das pessoas elas não compreende que sempre estamos todos condicionados uns aos outros e moldando os comportamentos uns dos outros e, com frequência, condicionamos as pessoas de uma forma negativa em vez de positiva. Um exemplo simples ocorreu
com o ex-namorado de minha filha Jolie. Ela andava muito ocupada com a escola, as aulas de dança e uma peça em que participava. Ele queria que Jolie lhe telefonasse todos os dias, e quando ela deixou de ligar por alguns dias, o namorado causou-lhe muita dor no telefonema seguinte. Era evidente que ele queria que Jolie o procurasse com mais frequência, mas a sua estratégia para o reforço foi pressioná-la e censurá-la quando ela ligou. Olha que doidura, gente. Alguma vez você já foi culpado disso? Se quer que seu namorado, namorada, cônjuge, noivo ou qualquer outra pessoa significativa o procure com mais frequência, acha que seria eficaz pressionar para esse contato? E quando a pessoa finalmente liga, você atende com declarações como: "Ah, finalmente você se lembrou de que o telefone existe. É um milagre. Por que eu tenho sempre de tomar a iniciativa de ligar para você?" O que você está fazendo, no fundo, é condicionar a pessoa a não ligar para você. Então, o que você está fazendo nesse caso? No fundo, é condicionar a pessoa a não ligar para você. Você está causando dor pela própria coisa que tanto deseja. O que vai acontecer, né, em consequência disso? A dor ficará vinculada a telefonar para você. A pessoa passará a evitar ainda mais no futuro. Então, no caso de Jolie, que é a filha dele, esse padrão era contínuo. Então, persistindo por meses, até que ela sentiu que não poderia vencer. Então, se não telefonasse, ela teria dor. E se telefonasse, ela teria dor. Como vocês podem imaginar, esse padrão de reforço negativo impregnou muitos aspectos do relacionamento dos dois e acabou levando ao seu encerramento, né? Então, se você... Vamos lá. Bom, se você deseja... Aí ele fala aqui que acabou que o relacionamento da filha dele, do namoradinho da filha, acabou, se encerrou, né? Então, se você deseja mesmo que alguém o procure, então você precisa responder com satisfação quando a pessoa telefona. Se você disser que sente saudade, que a ama, como fica feliz por falar com ela, não acha que a pessoa se tornará mais propensa a ligar de novo? Eu tenho certeza disso. Lembre-se de que deve vincular prazer a qualquer comportamento que deseja que alguém repita, tá? Em minhas consultas à empresa nos Estados Unidos, eu já notei que a maioria tenta motivar seus empregados pelo uso de reforço negativo como estratégia primária, usando o medo da punição como elemento fundamental. Isso pode dar certo a curto prazo, mas não a longo prazo, tá? Mais cedo ou mais tarde, as empresas se depararam com o mesmo problema da Europa Oriental. As pessoas só vivem no medo por algum tempo e depois se revoltam. Então, a segunda grande estratégia usada pela empresa é o incentivo financeiro. Embora seja uma excelente ideia, em geral apreciada, há um limite para sua eficácia. Sempre surge um ponto de retorno decrescente e que nem todos os incentivos adicionais induzem a uma maior naturalidade no trabalho. A verdade é que a maioria das empresas descobre que há um limite ao que se pode fazer nessa área. Então, se alguém reforça constantemente com dinheiro, as pessoas passam a esperar um retorno econômico imediato, quando fazem algo de grande valor. Então, elas começaram a trabalhar apenas pela recompensa financeira e não farão coisa alguma se não a obtiverem, reduzindo a capacidade da empresa de atender às demandas econômicas dos empregados. A terceira e mais eficaz maneira de motivar as pessoas é por meio do desenvolvimento pessoal, tá? Ajudando-se os empregados a crescerem e se expandirem. Em termos pessoais, eles passam a se sentir mais entusiasmados pela vida, pelas pessoas e seus empregos. Isso faz com que queiram contribuir ainda mais. Agem assim por um senso de orgulho pessoal, em vez de qualquer pressão exterior. Apenas é preciso cuidar para ser também o mais poderoso de todos os incentivos, que é o de ajudar as pessoas a se expandirem e crescerem. E aí eu quero finalizar com uma frase de John Locke. O bem e o mal, recompensa e punição são os únicos motivos para uma criatura racional. Constituem a espera e o freio pelo quais toda a humanidade é impulsionada e guiada. Vou ler novamente, tá, gente? O bem e o mal, recompensa e punição são os únicos motivos para uma criatura racional. Constituem a espera e o freio pelos quais toda a humanidade é impulsionada e guiada. Obrigada, Marina. Obrigada a todos que estiveram comigo